você entende muito bem que após o pecado, a raça humana se distanciou de Deus. E Deus ele se utiliza de alguns meios para se comunicar com o seu povo. Vou repetir novamente alguns. Estudo da palavra, uma vida de oração e agora, também eu vou falar aqui, o jejum. Portanto, o jejum é um instrumento que Deus se utiliza para estreitar esse distanciamento que há entre o homem e Deus por causa do pecado. Quer ver comigo? Vamos abrir aqui a Bíblia novamente no livro de Isaías, tá bom? Só que agora é Isaías, capítulo 59, verso de número 2. Diz assim o texto bíblico: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A Bíblia fala sobre algo muito sério. Após o pecado, o ser humano se distanciou de Deus, como eu tenho dito aqui. Esse distanciamento, ele pode ser estreitado. Sabe como? Mediante a sua consagração que você pode ter com Deus. E eu quero falar algo muito importante aqui. Talvez seja uma das coisas mais importantes que eu já falei em toda a minha vida para alguém a respeito de assuntos espirituais. Quando Deus ele exige de você consagração, você precisa fazer da maneira que Deus exige e não fazer da maneira que você acha que é. Porque o ser humano ele tem um problema muito grave. Sabe qual é o problema? De errar o alvo. A palavra pecado, no original, já tem esse significado, errar o alvo. Portanto, se você tomar decisões sem pensar naquilo que Deus exige de mim e de você, por meio da sua revelação, que é a Bíblia, você pode cair no engano. E quando você pratica uma consagração daquilo que vem na sua mente, você não está se consagrando, você apenas está fazendo algo que você acha que está se consagrando. Deus ele quer que você tome muito cuidado. Eu lembrei de um texto bíblico aqui, se eu não me engano está aqui em Jeremias no capítulo 29. Eu tenho quase certeza que está aqui em Jeremias 29, falando a respeito do engano que o ser humano pode ter em não se consagrar da maneira correta mediante a luz da revelação que é a palavra de Deus. Olha só, Jeremias capítulo 29, olha só, eu falei Jeremias 29, só que é Jeremias 17, verso 9. Ainda bem que eu falei que eu tinha quase certeza. Olha só, isso mesmo. Jeremias 17, verso 9 diz assim: Enganoso é o coração. Quando fala coração, está se referindo à mente. Enganoso é o coração, isto é, a mente, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Viu só? Se você tomar decisões sem compará-las com o texto bíblico, talvez você esteja caindo em um grande engano. Na consagração, é da mesma maneira. Se você quer se consagrar a Deus, você precisa entender uma coisa. Você não pode ditar as próprias regras. É Deus que deve direcioná-lo. E Deus te direciona por meio do assim diz o Senhor e do está escrito. Por isso mesmo que a Bíblia fala o quê? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tanto é que a Bíblia continua aqui no verso 10. Diz assim: Eu, Senhor, esquadrinho, ou seja, analiso o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Entendeu? É Deus que está mais interessado em sua vida mais do que você. Tanto é que Deus ele sabe exatamente o que está fazendo por você.